Hoje eu pretendia fazer assim uma espécie de homenagem à coragem e ao heroísmo do ativista brasileiro Tiago Ávila e dos outros tripulantes da Flotilha da Liberdade que tentaram levar alimentos e outros itens de necessidade humana, de sobrevivência, necessidades pessoais, aos palestinos da faixa de Gaza. E não conseguiram porque foram sequestrados violentamente e tememos muito pela sobrevivência deles. Felizmente, estão todos de volta aos seus países de origem, Tiago Ávila de volta ao Brasil também. Felizmente, foi um susto, mas isso mostrou também a cara do Império em relação à questão palestina, a cara maldosa, a cara intransigente, intolerante, porque essa atitude, sequestrar tripulantes que vão em paz atender às necessidades de um povo massacrado, povo palestino, isso é uma atitude de total irracionalidade, irresponsabilidade, intolerância. Foi o que demonstrou o Império do Norte e por essa razão que eu classifico como o Império do Mal e do Caos do Norte. Não é possível admitir isso em direito internacional, em direito que rege as relações entre os poderes, entre as nações. Mas o Império não respeita nada para atender seus interesses e dos seus vassalos no Ocidente. Então, eis que, além desse ato de violência, para além de toda a imaginação, na sexta-feira, o Império ataca também o Irã. Como é que pode? No momento em que havia previsão de acordo, de negociação, de acordo, para domingo, às vésperas de um acordo, o Império ataca o Irã. Vocês viram aquelas luzes que na verdade são mísseis, drones, voando pelos céus do Irã e atingindo prédios, matando dezenas de pessoas e líderes militares e de ciência iranianos. Como é que pode? E de repente, como todo mundo esperava e havia essa previsão, o Irã também retalia, devolvendo os ataques, furando o tal domo de ferro que estão chamando de domo de lata e atingindo áreas também de Tel Aviv e também, infelizmente, com morte de pessoas também, mortes de pessoas. Infelizmente, tragicamente. O grande problema, para além dos danos, do susto, é que esses poderes que não têm a capacidade de resolver suas divergências no diálogo, colocam pessoas inocentes, de um lado e de outro, na mira da sua insensatez, da sua irresponsabilidade, da sua irracionalidade. E eles não se importam, é isso o que demonstram as ações, eles não se importam com vidas humanas, de um lado e de outro. E os disparos se sucedem, cruzando os céus. E
Se ninguém é capaz de parar o genocídio que vitimos palestinos em Gaza, como imaginar que alguém será capaz de fazer parar esses ataques que começaram de ação do Império contra o Irã? Como imaginar? E como supor que essa história, essa tragédia vai acabar? Como dizem, se sabe como começa uma guerra, não se sabe como ela termina. Então, o que fazer? As pessoas, os indivíduos do mundo ficam assistindo atônitos, perplexos, tensos, como é natural, e não podem fazer nada, porque o poder está todo calculado e nas mãos desses poderes que são intolerantes, que se digladiam entre si, duelam entre si e respondem com irracionalidade, tendo vítimas, pessoas comuns como nós, como vítimas. Vítimas inocentes que não têm a ver com esses duelos. Por que chegamos a um nível desse? Se na semana passada, ao nível de tragédia dessa, porque se na semana passada as coisas estavam no nível que eu classifiquei como perto do abismo nuclear, essa semana agora, com esse ataque do Império do Norte ao Irã, nós chegamos ainda mais perto do abismo nuclear. E agora, para onde vai o mundo? O que isso significa? Quais são os efeitos? O que pode acontecer? As leituras são diversas. Uma delas é de que esse ataque é um ataque aos BRICS, porque o Irã é um membro de grande importância dos BRICS e ele tem relações com a Rússia, com a China, relações comerciais de interesse econômico e também, supõe-se, relações militares também, de cooperação militar. Mas outra leitura também contradiz uma possibilidade de apoio, por exemplo, da Rússia ao Irã, porque a Rússia também tem interesses e relações com o Estado sionista. Dados de 10 anos passados atrás davam conta de que ao menos 1/3 da população no Estado sionista eram de origem russa. E isso faz com que as relações de identidade do Estado sionista com a Rússia sejam estreitas. Então, se o ataque ao Irã abala também a Rússia e abala também a China, como imaginar que o Irã terá apoio, por exemplo, da Rússia, se existe essa relação de povo, vamos dizer assim, entre a Rússia e o Estado sionista, o braço armado do Império do Norte, naquela região no oeste da Ásia. Como imaginar? O Irã, então, estará sozinho? Porque as forças agregadas, associadas ao Irã, que nos últimos tempos tinham algum poder bélico,
elas estão fragilizadas, como o Hezbollah no Líbano, como os Houthis no Iêmen e como Hezbollah, Houthis e a Síria também. Estava esquecendo da Síria, que foi totalmente ocupada por três, vamos dizer, facções de poder bélico muito forte. Turquia, o Estado sionista e o outro descendente oriundo do antigo Estado Islâmico. Então, a Síria também, que era um apoio estratégico para o Irã, também não existe mais esse apoio. O Irã também, então, estará sozinho, mas o Irã também não é, do ponto de vista militar, regional, um Estado fragilizado. Ele não se pode imaginar que o Irã não tenha um poder bélico capaz de fazer frente ao Estado sionista. Ele demonstrou isso no Revide, no ataque que transpôs, mostrou que o chamado Domo de Ferro do Estado sionista / Império é vulnerável, sim. As imagens mostram regiões de Tel Aviv destruídas. E isso mostra que o poder bélico do Irã é, sim, capaz de fazer frente ao poder bélico do Estado sionista. Ao mesmo tempo, o Estado sionista, as leituras mostram isso, pretende que o Império se envolva de vez com maior força nesse ataque, nessa guerra contra o Irã. Aí sim, o Irã estaria em maus lençóis, porque ele não teria as condições de resistir a um ataque dos Estados Unidos, que tem frota ancorada naquela região, pronta para entrar em ação a qualquer momento. Mas se isso acontecer, qual será o novo nível de escala? Se isso acontecer, quais serão as reações da Rússia e da China e de outros países regionais naquela região oeste da Ásia? Qual será a reação? Os Houthis, mesmo do Iêmen, mesmo fragilizados, também fizeram revide contra o Estado sionista. Olha só. Ou seja, primeiro, considerar que o Irã também é uma potência regional ali no oeste da Ásia. O Irã domina o Estreito de Hormuz, por onde escoa uma parte importante do petróleo ali para o mundo. Esse ataque já provocou uma disparada no petróleo, pode atingir, ou seja, cujos efeitos serão com certeza mundiais, de forma que tudo isso tem a ver, interessa a todos nós. Porque se escalar ao ponto de o perigo nuclear estar realmente iminente, estiver realmente iminente, isso tem a ver com a
sobrevivência da espécie humana no planeta. Por isso que é importante que acompanhemos os desdobramentos dessa guerra, porque tudo o que acontece naquela região e em qualquer parte do mundo se desdobra em efeitos que atingem todos nós, estejamos nós na América do Sul, na África, na Ásia, na Europa, estejamos nós onde estivermos. Nós, por naturalidade, por natureza, tendemos a acompanhar, principalmente isso é natural, a história interna do nosso país. E isso também é importante. Mas é necessário saber, ter o conhecimento de que o que acontece lá fora também tem repercussão aqui dentro. Então, também é necessário que acompanhemos o que acontece lá fora. Desta vez, no oeste da Ásia. E também acompanhar a posição do Império do Norte e seus vassalos ocidentais, que incluem a Europa, a posição deles em relação ao que eles vão fazer, pretendem fazer e estão fazendo. Existem coisas que são visíveis e outras não. Existem ações, decisões e avaliações que são subterrâneas e que aparecerão muito tempo depois, com pesquisas e aberturas de arquivos. O que nós sabemos, essa é uma leitura histórica, são só aparências. Não tenha dúvida disso. Não tenham dúvida disso. As decisões sigilosas, elas vão aparecer depois. Tomara que nós tenhamos futuro para saber tudo o que acontece hoje. Tomara que nós tenhamos futuro. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor desse livro, Um Brinde ao Nada, que agora começo a divulgar. Ele pode ser encontrado na Amazon. Vai haver um lançamento presencial também, que eu vou divulgar. Um ou mais. Pelo menos eu prevejo numa programação inicial, 2 lançamentos. Quem sabe haverá mais. Olha, contracapa. E eu espero que você acesse esse livro. É uma história de família, de ambição, de poder e também de irracionalidade. É uma história também de amor, de ódio. É uma história que se desdobra em vários aspectos e que dizem respeito ao nosso cotidiano. É uma história que não é isolada, ela acontece sempre. É uma história que tem um acontecimento que detona a trama e que dialoga com vários aspectos da condição humana, da condição familiar, dos nossos sonhos e desejos. É uma história que você vai identificar em várias outras histórias reais. Ela é inspirada também a partir de um acontecimento da crônica policial brasileira, mas que também reflete outras histórias que acontecem até hoje
infelizmente, tragicamente, e que a leitura desperta nossas emoções, nossas tensões e conversa comigo, com você, com todos nós. Tenho certeza que você vai gostar dessa história. E está escrito de uma forma diferente. Aqui os protagonistas falam em primeira pessoa, contam os seus pontos de vista em primeira pessoa, produzindo um efeito em que você também se sente personagem. Você também acaba fazendo de forma na imaginação, produzindo a sua impressão dos acontecimentos. Está na Amazon e tem lá a disposição de dois textos, a palavra do autor e o primeiro capítulo também estão disponíveis lá também para você ter uma ideia inicial e decidir pela compra. Barato, precinho bem legal, tá bom? E se você me acompanhou aqui, eu agradeço muito a sua atenção e peço que você, se não se inscreveu nesse canal, se inscreva, @Escritor Araújo, recomende, comente e comente e também toque o sininho para que você seja notificado sempre que entrar um novo canal no ar. E eu agradeço muito. Até a próxima edição deste Pense Comigo.